Um domingo, uma semana abençoados, de vida, de alegria, de paz. Um mês de junho cheio de vida, de graça e de bênção para você e para a sua família. É o nosso programa Mensagem de Fé entrando no ar. É Padre Amarildo quem tem a alegria de mais uma vez partilhar com você a palavra de Deus, a palavra da Igreja. Tendo celebrado as 3 grandes festas, Natal, Páscoa, Pentecostes, hoje temos a oportunidade de contemplar o céu, de contemplar o mistério da Santíssima Trindade. Vamos celebrar a festa da Santíssima Trindade. À luz da palavra, vamos celebrar esse mistério tão profundo. Celebrar que o Senhor nosso Deus não é a solidão do um, mas é a comunhão das 3 pessoas divinas, Pai, Filho e Espírito Santo. E começamos com esta passagem da segunda leitura, da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, esse texto do capítulo 13, quando São Paulo, depois de nos convidar a viver uma vida digna, uma vida equilibrada, uma vida bonita, ele nos convida a saudar-nos uns aos outros. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Então, esta frase que usamos sempre no início da celebração eucarística, brota da consciência de São Paulo, brota da consciência da igreja primitiva. Nosso Deus não é a solidão, nosso Deus é a comunhão. Também, quando Jesus envia os apóstolos, conforme o Evangelho de Mateus, a missão, e fazei que todas as nações se tornem meus discípulos, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então, é em nome da Trindade que o batismo acontece. Do Pai, Criador, que nos amou primeiro, de quem foi a iniciativa da criação, de quem foi também a iniciativa da salvação. Foi o Pai quem nos amou primeiro e nos enviou o seu Filho, Jesus, para a nossa vida. Ele foi fiel, ele correspondeu à missão, ele nos amou até a morte de cruz. E tendo ressuscitado ao 3º dia, tendo se manifestado aos apóstolos e discípulos, após cumprir a sua missão, ele volta para junto do Pai, o mistério da ascensão, e nos envia o Espírito Santo, que é quem nos dá a fé, é quem nos dá a esperança, é quem nos dá essa capacidade de vencer a indiferença e viver o amor e viver a caridade. Nosso Deus não é a solidão, repito. Nosso Deus é Trindade, é a mais perfeita comunidade. Cremos que o Pai do céu amou tanto a Jesus, amou tanto o Filho, que o Filho, Jesus, amou tanto o Pai, que esse amor cresceu, que esse amor transbordou, que esse amor derramou-se sobre nós. É o Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo. É pela graça, é pela força, é pela inspiração do Espírito Santo que nós temos acesso à Santíssima Trindade. É um mistério profundo. Ninguém jamais vai conseguir compreender esse mistério. É como no mar. Quando você contempla o mar, contempla o oceano, você não sabe tudo que está ali dentro. O mar é misterioso, mas se você consegue mergulhar naquelas águas frias do oceano, ou menos frias,
em alguns lugares a água é morninha. Mas é importante isso. Nós, pela graça do Espírito Santo, nós temos esta capacidade de mergulhar nesse mistério tão profundo do nosso Deus, da Santíssima Trindade. E o fazemos pela oração, sempre dirigida ao Pai do céu, por meio de Jesus, que é o Pontífice, na graça e na força do Espírito Santo. Então, isso é muito importante, né? Se formos contemplar na nossa liturgia cristã. Nossas orações sempre envolvem a Santíssima Trindade. Então, inspirados pelo Espírito Santo, nós, pela mediação de Jesus, que é o nosso intercessor junto do Pai, nos dirigimos ao Pai para que a vida, para que a graça aconteça. A palavra do Senhor na liturgia deste final de semana, então, além desse texto do capítulo 13 da segunda carta aos Coríntios, que nos fala, né, da Santíssima Trindade, essa invocação tão bonita, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco, vem nos trazer na primeira leitura Moisés intercedendo junto ao Pai do céu, em favor do povo hebreu. Texto do capítulo 34 do livro do Êxodo. Moisés havia dado a lei, mas quando desce do monte, encontra ali o povo adorando um bezerro de ouro. Moisés quebra as tábuas da lei, mas depois sobe novamente ao monte. E ali ele ora, ele intercede junto ao Pai em favor do povo. Já no Antigo Testamento, é importante lembrar, esse rosto compassivo e misericordioso de Deus já se manifestava. Até podemos dizer que a Bíblia toda é a história do amor, da misericórdia de Deus. E de outro lado, é a história do povo, é a história do pecado do povo. O povo peca, arrepende-se, volta a Deus, às vezes como povo, às vezes por seus intercessores, como Moisés, e Deus perdoa, e Deus refaz a aliança. A história do Antigo Testamento sempre foi essa. Por exemplo, os profetas foram anunciadores, arautos da misericórdia de Deus. Denunciavam o pecado, convidavam ao arrependimento, intercediam junto a Deus, ao Pai, e Deus perdoava. Na carta aos Hebreus tem uma passagem muito bonita no capítulo 1 que diz assim: outrora falou-nos Deus através dos profetas, mas nesses dias, que são os últimos, falou-nos através de seu Filho unigênito. Então Jesus é o Filho unigênito do Pai. Aí chegamos ao Evangelho de hoje, esses poucos versículos do capítulo 3 do Evangelho segundo João, do versículo 16 até o 18. Até podemos dizer um resumo de toda a Sagrada Escritura. Pois Deus amou tanto o mundo, que enviou o seu Filho único, a fim de que quem nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não será condenado. A iniciativa foi do Pai. Foi o Pai quem nos amou primeiro. Foi o Pai quem nos enviou o seu Filho. A fidelidade foi de Jesus, que correspondeu à vontade do Pai e nos amou até a morte e morte de cruz. Que na força, na graça do Espírito Santo, na comunhão do Espírito Santo, nós possamos fazer a nossa profissão de fé no amor do Pai, no amor do Filho e no amor do Espírito Santo, que é presença de Deus no nosso meio. E que possamos viver unidos, porque é isso que o Senhor espera.
A Santíssima Trindade é a mais perfeita comunidade. Se quisermos mergulhar neste mistério do amor de Deus, é na comunidade. É amando-nos uns aos outros que nós vamos conseguir. A Deus, nós não conseguimos acesso através da razão, mas conseguimos através do coração, através do amor. Que o Senhor aumente o nosso amor para podermos conhecê-lo melhor, para podermos experimentar a grandeza do seu amor a cada dia. Que Ele nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se a mensagem correspondeu, curta, compartilhe com seus parentes e amigos. Até a próxima, se Deus quiser.